Antes de começar, já deixa claro, se inscreve agora no canal e ativa as notificações. Não faz isso depois, faz agora, porque o que você vai ouvir aqui hoje não é qualquer coisa. É o tipo de informação que muda o clima de um clube inteiro, que vira conversa de bar, que faz o torcedor parar tudo o que está fazendo para ouvir até o fim. E eu prometo, fica comigo até o final, porque o que está por trás dessa história é muito maior do que parece à primeira vista. Respira fundo, torcedor do Botafogo. Porque tem algo muito grande se movendo nos bastidores. Algo que começou como um sussurro, depois virou conversa de corredor, e agora explodiu como uma bomba. Só que eu não vou te entregar tudo agora. Ainda não. Porque entender essa história exige calma, atenção e, principalmente, memória. Memória de tudo o que o Botafogo passou nos últimos tempos. Das promessas, das frustrações, das viradas improváveis, das quedas dolorosas e das esperanças que insistem em renascer. O Botafogo viveu meses de tensão. Um clima pesado. Um silêncio estranho nos bastidores. Enquanto o torcedor olhava para o mercado e se perguntava por que nada avançava, por que negociações esfriavam do nada, por que nomes ventilados simplesmente sumiam. Não era coincidência. Nunca foi. Havia um problema. Um problema grande. Um problema que travava tudo. Um problema que não aparecia nas manchetes todos os dias, mas que estava ali, como uma sombra permanente sobre o planejamento do clube. Um problema que deixava dirigentes inquietos, comissão técnica cautelosa e o torcedor cada vez mais desconfiado. E o mais curioso, enquanto muitos imaginavam soluções improvisadas, vendas às pressas ou até recuos no projeto esportivo, algo completamente diferente estava sendo desenhado longe dos holofotes. Muito longe. Enquanto a torcida discutia a escalação, reforços e esquema tático, uma negociação silenciosa acontecia em outro nível. Um nível financeiro, político e estratégico. Um nível onde decisões não são tomadas em entrevistas coletivas, mas em reuniões fechadas, com cifras que assustam e prazos que mudam destinos. E é aqui que a história começa a ficar realmente séria. Porque o Botafogo não estava parado. O Botafogo estava esperando o momento certo. E quem estava à frente disso tudo não era qualquer um. Era alguém que, goste ou não, mudou o patamar do clube nos últimos anos. Alguém que já mostrou que pensa grande, que erra, sim, mas que joga um jogo muito mais longo do que a maioria imagina. John Textor. Nos últimos dias, a pressão aumentou. O calendário apertou. A estreia do Campeonato Brasileiro começou a se aproximar como um relógio fazendo barulho dentro da cabeça do torcedor. Cada dia que passava sem solução parecia um golpe. E o medo era simples, e se nada fosse resolvido a tempo? Só que aí veio a virada. Uma informação começou a circular, primeiro de forma tímida. Depois ganhou força. E quando veio a confirmação, o impacto foi imediato. Daqueles que fazem o torcedor reler a notícia várias vezes para ter certeza de que entendeu direito. O Botafogo está prestes a receber um aporte financeiro gigantesco. Um valor que não entra todo dia no futebol brasileiro. Um valor que não serve apenas para pagar contas, mas para reorganizar completamente o jogo. Estamos falando de cerca de 50 milhões de dólares. Sim, você ouviu direito. Cerca de 50 milhões de dólares em aporte da Eagle Football Holdings. Algo em torno de 270 milhões de reais. Um número que muda tudo. Um número que, sozinho, já explica por que tanta coisa ficou em silêncio por tanto tempo. Esse dinheiro não surge do nada. Ele vem de uma estrutura maior, de um grupo que controla clubes em diferentes países, que pensa futebol como negócio global, que enxerga o Botafogo como peça estratégica de um tabuleiro internacional. E o mais importante, o sinal verde já foi dado. Isso significa que não é promessa. Não é intenção. Não é conversa inicial. O acordo está fechado. O que resta agora é burocracia. Papel, assinatura, trâmite bancário. Aquela parte chata que não aparece no Instagram, mas que decide tudo. E aí entra o ponto que mais tirava o sono do torcedor. O transfer ban. A dívida com o Atlanta United, em torno de 21 milhões de dólares, que impedia o Botafogo de registrar jogadores. Um bloqueio que travava o planejamento, que deixava o clube de mãos atadas no mercado, que criava insegurança até para negociações já encaminhadas. Pois bem, com esse aporte, o Botafogo não apenas tem condições de quitar essa dívida, como faz isso sem estrangular o caixa, sem desmontar o elenco, sem entrar em desespero. O dinheiro cobre o transfer ban e ainda sobra. Sobra para capital de giro. Sobra para planejamento. Sobra para dar estabilidade. E isso muda completamente o cenário.
Porque a partir do momento em que o transfer ban cai, o Botafogo volta a respirar, volta a se movimentar, volta a olhar o mercado de igual para igual, volta a negociar sem medo, volta a cumprir o projeto esportivo que estava desenhado, mas travado. E aqui entra a parte que deixou os bastidores em ebulição. O sinal verde não foi apenas para pagar a dívida. Foi também para manter negociações. Isso quer dizer que conversas que estavam congeladas voltam à mesa. Que nomes que pareciam distantes voltam a ser possíveis. Que o planejamento para a temporada ganha vida novamente. E é por isso que essa notícia enlouqueceu os bastidores. Porque não é só sobre dinheiro. É sobre tempo. É sobre controle. É sobre o Botafogo deixar de reagir aos problemas e voltar a ditar o ritmo. A expectativa, segundo pessoas próximas ao clube, é que tudo esteja resolvido antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Não hoje. Não amanhã. Mas dentro de um prazo que, no futebol, é considerado rápido para esse tipo de operação. E enquanto isso acontece, o torcedor começa a fazer o que sabe fazer melhor: imaginar. Imaginar reforços. Imaginar anúncios. Imaginar um Botafogo mais forte, mais organizado, mais competitivo. Imaginar um clube que vira a página de vez e entra em campo sem fantasmas fora dele. Mas atenção! Isso não é um conto de fadas. Isso não é garantia de título. Isso não é promessa de que tudo será perfeito. É, sim, uma mudança de patamar. Uma correção de rota. Um passo enorme para que o projeto não descarrile por causa de um problema financeiro específico. E é exatamente por isso que essa notícia é tão pesada. Porque ela mexe com tudo. Com o humor da torcida. Com o mercado. Com os adversários. Com a própria percepção do Botafogo dentro e fora do Brasil. De um clube travado, passa a ser um clube com caixa, com respaldo e com margem de manobra. E no futebol, margem de manobra é poder. Agora, a pergunta que fica é: o que o Botafogo vai fazer com isso? Essa resposta ainda não veio. E talvez nem deva vir agora. Porque o jogo, neste momento, é resolver o que precisa ser resolvido, destravar o que estava travado e só então agir. Mas uma coisa é certa: nada será como antes. O Botafogo entra em 2026 com uma realidade completamente diferente daquela que parecia desenhada semanas atrás. E quem acompanha futebol sabe: quando o bastidor muda, o campo sente. Por isso, se você chegou até aqui, eu te digo: esse é só o começo dessa história. Os próximos capítulos prometem. E muito. Agora, faz o seguinte: se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum desdobramento dessa bomba, porque quando os próximos anúncios saírem, você vai querer estar aqui. E deixa nos comentários a sua opinião. Esse aporte muda tudo para o Botafogo. Você acredita que agora o clube engrena de vez? Quero saber o que você pensa.